Oi, pessoas lindas, estou eu aqui. Hoje eu tive que devolver o livro, então o capítulo 6 e o capítulo 7 vocês vão ouvir o áudio, tá? Aí eu li à noite, antes de dormir, e aí eu não consegui gravar o vídeo, mas tá aí pra vocês o áudio do capítulo 6 e o próximo vai ser o capítulo 7. Não esquece de dar um like, compartilhar com aquele seu amigo que gosta que tem um amiguinho animal, né, que quer se comunicar com ele, porque é sempre importante, né? E aí você clica aí no sininho, que é para não perder o próximo capítulo, que é o capítulo 7, o final. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e muito obrigada por você se interessar por esse assunto que é tão importante. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Essa é a leitura do capítulo 6 do livro Linguagem Animal, Comunicação Interespécies, da Penelope Smith. Se você quer acompanhar desde o início, aqui em cima nos cards tá a playlist para você acompanhar e aqui embaixo também tá o link dos vídeos de todos os capítulos, ok? Então vamos lá. Capítulo 6. Necessidades físicas e problemas de comportamento. Às vezes sou chamada para ajudar um animal com um problema de comportamento ou com uma doença que parece ter sido causada ou prolongada pela mente, mas que não se resolve totalmente por meio da comunicação e da terapia para tratamento de distúrbios e experiências traumáticas associados aos animais. Doenças de pele, artrite, hiperatividade, epilepsia, diarreia, inquietação, timidez, e um exército de outros problemas são muitas vezes causados por fatores mentais ou emocionais, mas os elementos físicos das deficiências nutricionais e do estresse ambiental também devem ser verificados para que ocorra uma recuperação estável. Eles são tão importantes que eu aconselho a procurá-los e a cuidar deles primeiro. Os remédios podem eliminar os sintomas, mas não erradicam as raízes mentais ou físicas, como o fazem a terapia e a nutrição adequada. No máximo, os remédios ajudam nas emergências, a aliviar a dor e a capacitar o corpo a arregimentar todos os seus esforços para sobreviver. No mínimo, eles criam efeitos colaterais que enfraquecem mais ainda a saúde geral do animal e sua sobrevivência futura. Fui chamada para ver um cachorro em que, vários meses antes, um veterinário diagnosticara a epilepsia e lhe receitara remédios para cuidar da doença. Seu companheiro humano estava preocupado, pois o cão estava ficando apático, escondendo-se pelos cantos a maior parte do tempo. Se por um lado ele deixara de ter convulsões, deixara de ter também aquele brilho no olhar e interesse em atividades. Sua pele estava ficando muito seca e o pelo começava a cair. Seu amigo humano percebeu os ataques do cachorro depois que voltou de férias. O cachorro me comunicou que foi um choque para ele seu amigo tê-lo deixado. A pessoa que ficou tomando conta dele era hostil e costumava gritar com ele e prendê-lo dentro do quarto se ele latisse. O cachorro era deixado sozinho durante horas, sem saber quando seu companheiro humano ou alguém voltaria. Depois de ajudar a esclarecer a perturbação através da comunicação, o cachorro se alegrou consideravelmente, abanando o rabo de satisfação para seu companheiro humano e para mim. Para o bem físico do cachorro, recomendei que ele fosse alimentado com uma dieta sem aditivos, de cereal integral, carne fresca e vegetais, suplementada com levedura, cálcio e magnésio, farinha de ossos, óleo de fígado de bacalhau e vitaminas do complexo B, E e C, pois tudo isso acalmaria seus nervos e restituiria o equilíbrio físico. Isso fez com que seu companheiro humano fosse reduzindo a dose de remédio receitado para a epilepsia. Em menos de 3 semanas, o cachorro já não recebia medicamento nem tinha convulsão. Logo voltou a ser sagaz e ativo. Aqui estão algumas recomendações gerais para o cuidado de animais, principalmente cães e gatos, que podem prevenir doenças e problemas de comportamento. Providencie o contato com ar fresco, luz natural, muito exercício, um local limpo e seguro,
calor, comunicação amorosa e entendimento. Evite alimentos industrializados, com conservantes, aromatizantes e corantes artificiais, açúcar refinado de todas as formas, seja açúcar mascavo, dextrose, sacarose, xarope de milho e etc. Alimentos sem valor nutritivo, a maioria dos enlatados e excessos de alimentos. Permita ao seu companheiro animal jejuar, beber líquido e comer grama quando ele se sentir bem. É uma forma natural de o corpo do animal eliminar matéria tóxica e a se curar. Não force o animal a comer, a menos que um veterinário sem conhecimentos em nutrição aconselhe a fazer isso para o tratamento de uma doença específica. Incentive uma dieta predominante de alimentos crus, o mais próxima possível do que o animal comeria se estivesse livre. Ao contrário da ideia que muitas pessoas têm dos carnívoros, estes não se alimentam apenas de carne animal. Quando eles matam outro animal para comer, primeiro comem o estômago e os intestinos, que contêm vegetais e grãos parcialmente digeridos, depois outros órgãos internos, sangue, cartilagem, ossos e pele. Eles também comem grama, raízes, ervas, frutas, nozes e ovos. A carne enlatada ou cozida, quando oferecida com demasiada frequência, tende a se deteriorar em seus intestinos e a deixar resíduos tóxicos, que podem criar um solo fértil para parasitas e contribuir para a disfunção do corpo. Use principalmente carne crua ou levemente cozida, orgânica se possível. Ou não use nada de carne se o seu cão ou gato se dá bem com uma dieta vegetariana. No entanto, pode ser perigoso manter um gato numa dieta sem carne, pois os gatos precisam do aminoácido bovino, que só se encontra na carne. Podem-se usar outras fontes válidas de proteína, como tutano cru, peixe pouco cozido, queijo cottage e queijo branco, iogurte, tofu, nozes, manteiga de nozes e produtos de soja. Para os gatos que têm mais necessidade de proteínas que os cães, estas deveriam compor de 60 a 80% da dieta, e para os cães de 25 a 40%. Vegetais crus ou cozidos no vapor ajudam a livrar o corpo das toxinas e permitem um equilíbrio de vitaminas, minerais e enzimas. Podem constituir de 10 a 25% da dieta. Cereais integrais, como arroz, aveia, centeio, painço e etc., deixados de molho, germinados ou cozidos para facilitar a digestão, ou alimentos secos sem aditivos químicos, suprem muitas das necessidades nutricionais e o grosso da dieta, 50% para cães e de 10 a 20% para gatos. Frutas e nozes, com moderação, são muito boas para lanchinhos. Acrescente suplementos alimentares para contrabalançar os efeitos da poluição ambiental dos alimentos desvitalizados, da saúde precária e da considerável tensão causada pela convivência com os humanos, bem como para garantir que todas as necessidades nutricionais sejam atendidas. Use cevada nutricional, óleo de fígado de bacalhau, alfafa e outros vegetais em pó ou em comprimidos, osso em pó e óleo vegetal. Acrescente zinco, lecitina e vitaminas do complexo B, se há problemas na pele, e vitamina C para prevenir e curar qualquer insuficiência. Varie a dose de acordo com o tamanho do corpo e da necessidade, segundo orientações do seu veterinário. Existem muitos livros sobre diferentes aspectos do tratamento dos animais com ervas, homeopatia, dieta e outras modalidades de cura, mas procure aqueles que o ajudarão a entender como oferecer um ambiente e uma dieta mais naturais, que por sua vez ajudam a esclarecer e resolver muitos problemas de comportamento e de saúde. Pode ser conveniente usar aquele alimento enlatado ou seco para cães ou gatos anunciados na mídia, mas você pode estar predispondo seu animal a uma doença futura, uma tensão ou um comportamento estranho, porque esses alimentos muitas vezes contêm restos de matadouro não adequados aos humanos, junto com aditivos tóxicos que tais alimentos costumam ter.
O tempo extra e o cuidado necessário para seguir uma dieta quase natural valem a pena, porque economizam consultas a veterinários ou especialistas em comunicação animal e evitam contas, dores de cabeça, preocupação ou sentimentos de culpa. Considere essa dieta o seguro-saúde do seu animal. Remoção de ovários e castração. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre como seus amigos animais se sentem em relação à castração. Em sua maioria, os companheiros animais com os quais me comuniquei sobre esse assunto, incluindo os gatos, cães, cavalos, coelhos, carneiros, vacas e ovelhas, ficam aliviados e felizes ao se verem livres de seus impulsos sexuais e ciclos reprodutivos, se esses fluidos hormonais interferem na aptidão deles de cumprir seu propósito junto aos seus amigos humanos. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Perguntaria você. Se o estado natural é ter os órgãos reprodutivos intactos. Os seres que escolhem conscientemente tornar-se companheiros animais geralmente o fazem para amar, servir e ter prazer com seus companheiros humanos da melhor maneira que conseguirem. Os animais selvagens, em geral, evitam os humanos e têm as suas próprias sociedades exclusivas da espécie. Os animais domésticos costumam procurar a companhia humana e consideram os humanos sua família. Eles até têm amigos de outras espécies com quem não se associariam normalmente no estado selvagem. Muitos animais me contaram que vivem para servir certas pessoas, dedicando-se a elas e lhes ensinando o amor incondicional e o pleno desfrutar da vida. Mesmo que gostem da companhia de sua espécie, muitos desses animais desejam mais a companhia humana. Consideram que eles e seus companheiros humanos pertencem um ao outro, sentem frustração, ressentimento, medo ou desatenção quando os hormônios sexuais mandam buscar um companheiro, ou quando o animal do sexo oposto os procura, se isso os afasta de seu principal propósito de ser um companheiro animal. Outra razão para castrar os animais é permitir que os animais do sexo oposto possam ser companheiros uns dos outros, sem a tensão da conduta do acasalamento e da constante reprodução. Os garanhões costumam ser solitários e contidos, porque na maioria dos estábulos eles são mantidos longe dos outros cavalos, exceto quando acasalam. Muitos ficam aliviados quando passam a poder ficar perto de outros cavalos e das pessoas depois de serem castrados. Jorge, um coelho anão holandês que eu tive, adorava estar com sua companheira Elf. Eu os separei depois que eles tiveram 2 ninhadas, pois era difícil encontrar lares bons para os filhotes. Jorge, normalmente dócil, ficou furioso comigo por ter lhe tirado Elf, apesar de eu explicar a razão de lhe dizer que ele poderia tocá-la e se comunicar com ela através da gaiola. Eu lhe disse que se ele quisesse estar com Elf, teria que ser castrado, o que significava que não poderia mais se acasalar com ela. Jorge queria tanto estar com Elf que concordou com a operação. Levou um tempo para Elf parar de esperar por ele e incentivá-lo a se acasalar com ela, mas eles se alinhavam, cuidavam um do outro e estavam muito felizes juntos de novo. É melhor castrar o animal quando ele ainda é jovem, pouco depois da puberdade. Eles se recuperam rapidamente da cirurgia e não precisam lutar com as suas confusões ou hábitos das condutas sexuais do passado. Vários amigos animais meus me agradeceram por mandar castrá-los, depois de terem experimentado os sentimentos conflitantes dos primeiros cios. As pessoas identificam-se demais com seus companheiros animais e se retraem diante do pensamento da castração. As mulheres podem achar maravilhoso que sua cadela tenha filhotes para experimentar as alegrias da maternidade. Os homens, por terem medo da ideia da castração, podem se recusar a mandar castrar seu cão. Talvez eles gostem da agressividade do cachorro com outros cachorros e tenham medo de que a castração transforme seu animal num eunuco preguiçoso. Seu companheiro animal não é igual a você. O comportamento sexual do animal é determinado pelos ciclos hormonais. Os humanos geralmente têm escolha entre seguir ou não seus impulsos sexuais. Com exceção de alguns indivíduos especiais, outros animais não têm escolha. Isso cria um conflito para os companheiros animais, pois eles querem estar com seus companheiros humanos.
Os impulsos de acasalamento podem causar no animal um comportamento considerado indesejável pelos humanos, como fugir, lutar com outros animais do mesmo sexo e se machucar, marcar território, uivar e subir pelas paredes. As fêmeas serem perseguidas pelos machos, a hiperatividade ou a agressividade. Uma mulher que tinha uma fêmea setter irlandês queria saber por que sua cachorra tinha gravidez falsa e agia de forma muito estranha depois de seus cios. Eu soube que veterinários e criadores profissionais de cães recomendavam a castração nesse caso, para evitar futuros problemas reprodutivos. Essa pessoa achava que castrar sua cachorra não seria natural. A setter irlandês veio até mim, encostou-se e deu um suspiro, pedindo que eu a segurasse. Ela teve muita dificuldade para me dizer que não queria filhotes. Sabendo que sua amiga humana desejava que ela tivesse filhotes, ela não queria decepcioná-la. Ela ficava emocionalmente perturbada cada vez que entrava no cio e seu corpo reagia de forma violenta. Como dizer à amiga humana que só queria ser uma companheira amorosa e dedicada? Será que sua amiga humana aceitaria isso? Era um caso de uma pessoa projetando seus próprios desejos de maternidade na cachorra e tornando miserável a vida desse animal. Eu comuniquei os sentimentos da cachorra à mulher na esperança de que ela faria o melhor para a cachorra e a mandaria castrar. Muitas pessoas se esforçam sem sucesso para que suas cachorras se emprenhem e então me chamam para descobrir a razão. As fêmeas muitas vezes me dizem que não querem ter filhotes e rejeitam todo o processo de reprodução. Muitas que acabam prenhes não gostam dessa situação e rejeitam os filhotes. Outras acabam tendo distúrbios de reprodução. Parece que a natureza está dizendo que essas cachorras não estavam destinadas a reproduzir. Talvez muitos animais domésticos estejam perdendo sua habilidade para se reproduzir porque há excesso de cães e gatos sem lar. As pessoas cruzam seus cachorros porque elas ou os amigos querem um cachorro igual ao Coco ou Max delas. É natural acreditar que seu maravilhoso amigo animal é o melhor de todos. Não há garantia de que seus descendentes serão as imagens dos seus pais. Muitas características que você ama em seu amigo animal não são hereditárias, e sim qualidades espirituais desse indivíduo. No meu trabalho, tenho conhecido milhares de animais incríveis, seres de caráter maravilhoso, parecem entrar no mundo de uma forma ou de outra e precisam de lares. Assim, não é tarefa sua aumentar o sofrimento de corpos de bebês animais. Uma pessoa queria cruzar seu adorado Golden Retriever, apesar da displasia da bacia e da artrite que ele apresentava desde pequeno. O que pode justificar o sofrimento da deformação física conscientemente transmitida através das gerações? Os animais selvagens devem ser fortes e aptos para sobreviver e se reproduzir. As pessoas que reproduzem animais devem ser responsáveis por cruzar somente aqueles que tenham muita saúde, temperamento e constituição e destituídos de defeitos hereditários. Seguir caprichos e modas em reprodução sem considerar a aptidão geral pode levar ao desastre. As pessoas também costumam dizer que possuem lares preparados para todos os filhotes. Calcula-se que 25 milhões de gatos e cachorros sem lar nasçam a cada ano nos Estados Unidos. Cerca de 15 milhões são mortos ou doados para pesquisa. O resto sofre de doenças, fome ou feridas brutais e morre nas ruas ou estradas. Para cada animal que encontra um lar, há um que não encontrou. A castração termina com a tormenta emocional e física causada pelos ciclos hormonais. Isso não tira do animal o prazer de viver nem o torna preguiçoso. Torna-o, sim, menos propenso a doenças relacionadas a hormônios que acometem os animais não castrados e normalmente aumenta a longevidade. Portanto, por razões éticas, humanas, comportamentais e emocionais, é melhor castrar a maioria dos animais companheiros.
O consenso geral dos pontos de vista dos próprios animais é que eles são mais felizes assim. Comunicação com pulgas? Estou abordando este tópico aqui porque as pessoas costumam me perguntar nas palestras, por brincadeira ou desespero: é possível se comunicar com pulgas e fazer alguma coisa a respeito? Ou moscas, abelhas, carrapatos, mosquitos, enfim. As pulgas podem ser uma fonte de muita atenção física e emocional para os animais, inclusive os humanos. Já que fiz muita pesquisa e dediquei muito tempo lidando com elas, vou compartilhar com vocês algumas descobertas minhas. Que imagem ou emoção evocam esses invasores parasitas insistentes? Você pode experimentar de raiva a desespero ou pensar nessas criaturas malvadas que sugam o sangue de seu amado companheiro animal, causando a vocês uma terrível tortura física e mental. O que se pode fazer a respeito delas? As soluções variam desde espalhar flores e ramos de eucalipto pela casa até guerra nuclear. Essa última provavelmente aumentaria a população de pulgas, assim como as de barata. O que faço com relação às pulgas do animal? Chore, sue, grite e coce. Na verdade, eu tentei vários métodos com diversos graus de sucesso. Vou listar a maioria dos remédios que tentei usar ou dos quais ouvi falar e explicar seus aspectos positivos e negativos. Depois concluirei com o meu método mais incomum ou espiritual. Venenos químicos. Ungüentos para pulgas, shampoos, pós-sprays, coleiras, bombas ou extermínio profissional por contato têm a desvantagem de ser mais ou menos tóxicos para outras formas de vida também, como cães, gatos e pessoas. Alguns animais, especialmente os gatos, têm reações ruins aos venenos que podem ser mortais se sobrecarregarem os órgãos eliminatórios, como os fígados, rins, pulmões, intestinos e a pele. E se as substâncias químicas se acumularem no corpo? Seria bom evitar seu uso prolongado ou nem usá-los se você ou seu amigo animal estão com a saúde debilitada, situação que esses tratamentos podem agravar. Você também pode querer ficar com as poções contra pulgas que são mais seguras, como as que têm piretro. Obviamente, você quer aliviar seus amigos animais, pois as pulgas podem causar séria irritação e reações graves. A maioria dos venenos não elimina os ovos de pulga, que recriam o ciclo de uma infestação quando eclodem, a menos que você aplique o veneno novamente com intervalo de algumas semanas. É um grande alívio que seu animal e o ambiente estejam livres de pulgas. Pese os benefícios ante as desvantagens. Existem outras formas menos tóxicas de lidar com o problema. Limpeza. Os ovos de pulgas, as larvas e as pulgas adultas são muito resistentes à lavagem ou varredura, mas podem ser aspirados pelo aspirador de pó todos os dias ou tantas vezes quanto for possível, para ajudar a combater a reinfestação e a multiplicação. Passar o aspirador de pó é um dos métodos mais eficientes dentro de casa, sem efeitos colaterais danosos para os animais ou os humanos. Se você não quer que as pulgas se propaguem e saiam de novo, jogue fora o saco depois de usar ou aspire junto um pouco de talco contra pulgas ou terra diatomácea antes de guardar o aspirador de pó. Outro método é borrifar sal ou borato de sódio em pó nos tapetes, chão e solos, como também debaixo e atrás dos móveis e do local de dormir do animal, e deixar lá por 1 ou 2 dias. Depois de passar o aspirador, borrife novamente o sal ou o borato. Esses ingredientes secam os ovos de pulgas e as larvas, interrompendo o ciclo da reprodução. Insista durante vários meses para livrar completamente a casa das pulgas. A casa de pulgas. A terra diatomácea, use o tipo natural, não beneficiado ou o tipo destinado a filtros de piscina. Ela seca os corpos das pulgas e pode ser também borrifada, mas faz sujeira dentro de casa. Higiene. Escovar e pentear ajuda a manter seus animais livres de pulgas. Se você for vigilante e usar um pente fino para pegá-las,
Jogar as pequenas malfeitoras na água com um pouco de detergente vai dar conta delas antes que elas pulem fora. Isso pode dar muito trabalho, especialmente com animais de pelo comprido. No entanto, combinado com a higiene do ambiente, é muito eficiente. Prevenção. Mantenha os animais fora da região normalmente infestada por pulgas, como era, campos e o seu quintal. Isso limita a atividade dos animais e o seu acesso ao ar livre e à luz natural, aspecto indesejável dessa abordagem. No entanto, se você conseguir manter sua casa livre de pó e seus companheiros animais bem escovados, eles não terão chance de catar mais pulgas. Remédios de ervas. Existem muitos. Coleiras de ervas contra pulgas, pó de ervas contra pulga, folhas ou flores de eucalipto, folhas frescas de erva doce ou de louro espalhadas ao redor do lugar de dormir do animal, cravo moído, óleo de eucalipto, citronela, poejo, vetiver, arruda, cânfora, cravo, laranja, limão, sassafrás, verbena, mostarda, tomilho, anis, lavanda, pinho, salva, cardamomo, cedro. Sozinhos ou combinados, os óleos herbáceos podem ser esfregados na pele do animal, acrescentados ao shampoo ou à água do banho, e aspergidos ao redor do local de dormir, no tapete, no chão, o que ajuda a repelir as pulgas. Aparas de cedro ou óleo de cedro também podem ser usados na cama. Os pós herbáceos contra pulgas podem ser aspergidos sobre tapetes, chão e solos. Os shampoos herbáceos repelentes e as loções, a maioria dos quais contém óleos cítricos, podem retirar pulgas e acalmar a pele irritada. Você pode fazer sua própria loção para aplicar na pele do animal, deixando um limão cortado em fatias finas de molho no litro de água fervente durante uma noite. Outros recomendam uma mistura de vinagre de maçã e água. Eu gosto do cheiro da maioria dos óleos de ervas, especialmente da citronela e dos citros, mas algumas pessoas e alguns animais não gostam. Os óleos podem irritar a pele se usado em excesso ou em concentrações muito fortes. Eles protegem você e seus amigos animais das pulgas por períodos variados, geralmente breves, dependendo da quantidade de exposição apesar das infestações e da resistência das pulgas na sua região. Você pode adquirir a maioria desses óleos ou sprays e shampoos que os contêm em lojas de produtos naturais, farmácias e lojas de produtos para animais. Você também pode plantar plantas repelentes de insetos no seu quintal. Além das mencionadas acima, das quais se extraem os óleos, você pode tentar alho, cebola, cerejeira da China, samambaia comedora de formigas e Nicandra psaloides, que é a joá de capote. Remédios mecânicos. Existem aparelhos ultrassônicos que emitem sons de alta frequência inaudíveis para os humanos e que aparentemente afastam os insetos e os roedores, ou os desorientam de maneira que não consigam se reproduzir. Algumas pessoas relatam que esses aparelhos são eficientes em espantar pulgas de dentro de casa. Parece que eles não afetam as pulgas que já estejam no animal ou que sejam provenientes de fora de casa, a menos que o aparelho seja usado ao redor do pescoço. Esses aparelhos podem ter efeitos negativos sutis nos humanos e em outros animais, mas é necessário fazer mais pesquisa. Existe uma armadilha para pulgas que você pode comprar e usar em sua casa de noite para atrair as pulgas a uma luz e pegá-las numa superfície grudenta. Você pode fazer sua própria versão enchendo um prato raso ou uma panela com água e sabão e colocando uma lâmpada de 25 watts ou de uma alta intensidade perto da panela, iluminando a água. As pulgas pulam na direção da luz, caem dentro da água com sabão e se afogam. Não use água limpa, pois as pulgas podem boiar e pular para fora. Use essa armadilha regularmente em diversos quartos durante a temporada das pulgas e você poderá livrar sua casa delas. Esse é sem dúvida um método não tóxico e que tem a vantagem de funcionar enquanto você dorme. Remédios nutricionais.
Uma dieta de alimentos frescos, naturais e não beneficiados, incluindo vegetais crus, bem cortados para manter os órgãos internos dos seus animais limpos e saudáveis, ajuda a prevenir a atração de pulgas. Leveza nutricional, vitaminas do complexo B, especialmente a B1, e alho fresco ralado ou óleo de alho acrescentados à dieta podem aumentar a resistência do animal e ajudar a repelir as pulgas. Não há efeitos colaterais danosos a menos que o animal seja alérgico a eles. Alguns veterinários holísticos e nutricionistas de animais acham que a nutrição apropriada é a melhor maneira de prevenir a infestação de pulgas. Animais saudáveis criam sua própria imunidade contra pulgas e outros parasitas. Os parasitas são mais atraídos por animais fracos, doentes ou muito jovens. Um tratamento que fortalece o sistema imunológico ajuda a livrar os animais das pulgas. O alimento comercial desvitalizado, venenos contra pulgas ou qualquer tipo de veneno ambiental enfraquece o animal e a longo prazo pode aumentar a suscetibilidade a pulgas. Os animais diferem em sua constituição e sua resistência a pulgas. Para alguns, suplementos nutricionais parecem resolver o problema, enquanto que para outros, esses suplementos sozinhos parecem inadequados. Por isso, você talvez tenha de usar uma variedade de métodos. Atenção com a dieta. A atenção com a dieta e a higiene, o exercício e bem-estar mental e emocional contribuem para que se tenha um animal saudável e livre de pulgas. A prevenção é a melhor linha de defesa, uma vez que se tenha instalado uma pesada infestação por pulgas, o uso paciente, persistente e total de um conjunto de abordagens podem ser necessários. Quando eu morava numa região muito infestada por pulgas em Los Angeles, além do alimento feito em casa, dos suplementos e de todo o bom cuidado dos meus companheiros animais recebiam, nós ainda tivemos que recorrer a uma variedade de métodos para manter a população de pulgas controlada. O resultado? Eu notei que meus animais não se coçavam tanto, nem eram assolados por picadas de pulga, nem tiveram os problemas de pele ou alergias que eu via em muitos animais no meu consultório. Abordagem espiritual. No verão, depois de usar quase todos os remédios naturais e não tóxicos e algumas soluções químicas, eu ainda estava engajada na batalha contra as pulgas. Decidi tentar me comunicar com as pulgas para entender melhor o ponto de vista delas e obter sua cooperação em não devorar meus cachorros e gatos. A mensagem que recebi foi: estou com fome. Por mais que eles pedissem ou não importa o que eu dissesse, talvez elas tenham surpreendido na hora de comer, e elas estavam com toda a atenção voltada para a comida. Percebi que era um disco quebrado e perdi a paciência engavetando essa abordagem. Decidi então parar de resistir e de tentar me livrar delas. Em vez disso, tentei assumir o ponto de vista delas e aceitar seu direito de existir. Eu me imaginei sendo todas as pulgas do local, pulando para cima e para baixo com milhares de minúsculos corpos pretos, gostando de picar mamíferos quentes. Ao pensar assim, e eliminando totalmente minha resistência a elas, senti que elas desapareciam da minha área. Foi incrível, pois um minuto antes eu estava espanando da minha perna e agora não havia nem sequer uma por perto. O furo era que meus cachorros não tinham feito o mesmo. Assim, as pulgas continuavam neles. Os meus cachorros não sentiam a necessidade premente de parar de lutar contra as pulgas. Elas lhe davam o que fazer quando nada mais interessante acontecia. Percebi que eles raramente se coçavam quando estavam se divertindo numa trilha ou na praia, deixando essa atividade para quando ficavam entediados. O estado livre de pulgas não durou, porque eu não mantinha constantemente meu estado de não resistência e havia outras pessoas em volta que continuavam a odiar e a rejeitar as pulgas. Eu descobri que eu poderia copiar essa situação para mim mesma quando necessário. O truque era vencer ou não se deixar influenciar pela rejeição dos outros. Esse princípio pode ter ampla ampliação em outras áreas da vida que atormentam você. Tente.
outros insetos. Comunicar-se sinceramente com outros insetos que o perturbam, como moscas, abelhas, baratas ou formigas, pode levar a resultados harmônicos. Eu mesma tive algumas maravilhosas experiências e resultados com clientes ao abordar insetos como seres inteligentes com quem se pode cooperar. Depois de ouvir as razões dos insetos para fazer o que eles fazem, concordei em ajudá-los a suprir suas necessidades e recebi cooperação imediata. Você pode se dirigir a eles como indivíduos ou falar com o chefe ou espírito encarregado do seu grupo ou da sua espécie, às vezes chamado de alma grupal. O elemento mais importante é a sua atitude. É vital não resistir, dispor-se a ouvir e realmente ver o ponto de vista deles, e elaborar uma solução aceitável para ambos os lados. Por mais repulsivos que os insetos possam ser, são seres que habitam o mesmo planeta que nós, que possuem diferentes formas, propósitos, emoções. Sim, eles têm emoções e interações sociais. Na verdade, se você olhar realmente numa colônia de insetos sociais, como abelhas e formigas, vai se surpreender como eles se parecem mais com os humanos do que a maioria dos outros animais. Você pode descobrir que, ao conhecê-los sem preconceitos, não sentirá mais necessidade de rejeitá-los e desejará conviver bem com eles neste mundo. Uma experiência minha interessante que ilustra a natureza dos insetos como seres pensantes aconteceu quando eu estava fora de casa meditando. Uma mosca ficava pousando na minha mão e depois de algumas tentativas de espantá-la, decidi falar com ela. Eu a aproximei do meu rosto e lhe disse que se ela quisesse continuar me tocando, eu gostaria de tocá-la também. Senti que ficou muito surpresa com um humano falando com ela. Ficou um tempo suficiente para que eu tocasse delicadamente suas costas com o dorso do meu dedo. Depois foi embora. Voltou rapidamente e repetimos essa brincadeira cerca de 5 vezes. Era incrível sentir as suas costas peludas. Eu senti seu maravilhamento comigo e sua confiança. Ela saiu com uma atitude diferente em relação a pessoas, ou pelo menos em relação a uma pessoa. Foi uma experiência maravilhosa para as duas. Eu mantive comunicação telepática com ela enquanto ela seguia o seu caminho e contava a algumas companheiras moscas o que havia acontecido. Assim como ocorreria com as pessoas, elas não acreditavam, obviamente por causa das suas experiências com os humanos como criaturas perigosas e insensíveis. Sempre é maravilhoso mudar o ponto de vista quando você se comunica com outras espécies, especialmente com uma que normalmente está fechada para entendimento por causa dos preconceitos humanos. A maioria e a união com todos os seres se torna uma realidade. A harmonia e a união com todos os seres se torna uma realidade mais factível. Ajuda quando machucado ou doente. Além dos tratamentos naturais de saúde e dos primeiros socorros que aparecem nas referências citadas anteriormente e do cuidado do veterinário quando necessário, existem outros métodos que você pode usar para ajudar um animal a recuperar-se mais rápida e plenamente das doenças e dos ferimentos. Algumas técnicas físicas exigem treinamento considerável para serem dominadas, como a acupuntura e a quiropraxia. Outras podem ser aprendidas em livros ou em cursos breves, como a acupressura ou a reflexologia dos pés. Gosto de passar para as pessoas algumas técnicas simples que aprendi no meu treinamento de educadora de saúde, que uso para acalmar animais perturbados e ajudar na recuperação da saúde deles. Antes de ajudar qualquer animal com uma técnica de cura, comunique-se com ele sobre o que você gostaria de fazer e certifique-se de que ele concorda com a sua ajuda. Tenho visto pessoas imporem sua ideia de curar animais que não pediram nem queriam sua ajuda. Para obter os melhores resultados, é preciso que o animal coopere com você. Querer é essencial para a cura. Não importa a técnica mágica ou o instrumento que você usa.
O animal pode resistir e contrariar qualquer ajuda física ou mental quando não quer ficar bom ou ser ajudado por você. Use o bom senso, a humildade e o respeito ao lidar com qualquer ser. A técnica mais simples é uma variação da antiga arte de impor as mãos, derivada dos princípios orientais sobre as correntes de energia no corpo. Coloque suas mãos delicadamente, mas com firmeza, sobre diferentes partes do corpo, uma por uma. Erga devagar a mão, depois de manter alguns segundos ou mais em cada local, evitando áreas muito delicadas para a tolerância do animal. Como as partes do corpo feridas ou doentes têm a corrente de energia estancada, essa técnica ajuda a fazer fluir a energia. Os animais se sentirão muito mais em contato com seus corpos, aumentando com isso a circulação e a alimentação das áreas tocadas. Outro método para ajudar a cura é ligar diferentes partes do corpo com as mãos, como um circuito elétrico. Por exemplo, seu cavalo tem um ponto dolorido na barriga. Coloque uma mão sobre sua barriga ou próximo dela e a outra na parte de trás da cabeça. Evite locais sensíveis demais para que o animal ou que façam o animal saltar e resistir ao seu toque. Você poderá sentir uma pulsação em troca de energia entre os dois pontos. Segure os locais até sentir o corpo mais calmo ou a pulsação sincronizada nos dois pontos. Então você pode transferir uma das mãos para o outro local, como o outro lado da barriga, e fazer o mesmo. Ligue outros dois pontos e continue até que o animal se sinta mais relaxado e feliz. Alguns animais caem no sono profundo e reparador, e alguns até podem se levantar e andar depois de ter ficado dias sem se mexer. Existe uma técnica de massagem muito suave para desobstruir a tensão ao longo da coluna e ajudar a restabelecer as funções muscular e orgânica. Esfregue com o polegar e o dedo de uma mão ou com os dedos de ambas as mãos de cada lado da coluna, desde a base do crânio até o rabo. Pressione os músculos com delicadeza ou firmeza, conforme a tolerância do animal. Esfregue ao redor da bacia para ajudar a equilibrar os músculos inferiores das costas, do quadril e das pernas. Muitos animais adoram massagem ao redor do pescoço, das orelhas e dos ombros. É uma boa maneira de entrar em contato com seus amigos animais. E quando isso é feito pelo corpo todo, também é uma boa maneira de verificar a condição física deles. Conheci cachorros que tiveram tumores ou feridas que não foram percebidas por estar escondidas sob um pelo longo, até que ficassem grandes e infectadas. Pratique a massagem como medida preventiva. Às vezes, uma condição física escondida pode agravar ou até causar problemas de comportamento. Eu fui chamada para ver um cachorro chamado Frodo, cujos incessantes latidos estavam perturbando os vizinhos. Sua companheira humana havia se mudado recentemente de uma casa para um apartamento. Tentava acalmá-lo, mas ele pulava e latia ao menor ruído. De acordo com os vizinhos, ele latia alto, desesperado e frequentemente quando ela estava fora. Quando entrei, Frodo latiu para mim até que eu me sentasse. Sua companheira humana disse que ele fazia assim com todos. Eu falei com ele e comecei tocando delicadamente seu corpo, verificando as áreas sensíveis, como fazia frequentemente durante as consultas. Quando toquei o meio das suas costas, ele voltou a cabeça e me alertou com um grunhido e com o pensamento: "Não me toque ali." Sua companheira humana mencionou que ele não deixava ninguém tocá-lo, exceto na cabeça e nos ombros. Percebi por suas ações e pela sutil percepção da área que havia um bloqueio de energia na parte inferior da coluna. As vértebras pareciam juntas e desalinhadas. Outro aspecto perceptível do corpo do Frodo era que seu traseiro e pernas pareciam subdesenvolvidos e um pouco duros, como se os músculos tivessem atrofiados. Frodo me mostrou a imagem de um carro e eu perguntei à companheira humana dele se ele havia sido atropelado por um carro. Então ela se lembrou de que ele caíra para fora de um carro em movimento cerca de 7 anos antes e que depois ele mancara um pouco, mas acabou sarando sozinho.
Eu pedi que ela se lembrasse de quando ele começou a ficar sensível e a latir demais. Com certeza foi logo após o acidente. Ela me deu muita atenção a isso. Ela não deu muita atenção a isso, pois eles antes moravam numa casa, sem vizinhos por perto que pudessem se incomodar com seus latidos. Barulhos ou a aproximação de alguém agravavam a dor reprimida do ferimento de Frodo. Ele latia para parar a aproximação de qualquer coisa ou pessoa que pudesse machucar essa parte do corpo. Depois de fazer terapia com ele sobre o acidente para aliviar a tensão mental, ele relaxou e visivelmente se sentiu melhor. Seu corpo ainda precisava de ajuda, mas Frodo continuou não permitindo que eu tocasse naquela área sensível de suas costas. Usei uma técnica que ajuda animais feridos ou amedrontados e que podem morrer ou atacar se você os toca. Depois de dizer a ele o que eu iria fazer, um passo muito importante antes de continuar, acariciei o ar a poucos centímetros acima do seu corpo, desde o topo até a base da sua coluna e seguindo a corrente natural de energia do corpo. Isso ajudou a liberar um pouco da energia bloqueada e aliviar o estresse da sua coluna. O problema de Frodo não podia ser resolvido em uma visita. Voltei uma vez por semana, cerca de 3 meses. Gradativamente eu podia tocar suas costas, sem ele protestar, e assim pude aliviar delicadamente a tensão dos seus músculos, de forma que eles trabalhassem de maneira mais equilibrada, e que alinhou melhor as vértebras. Depois de uma visita, sua companheira humana comentou que seu apetite havia aumentado e que ele se alimentava com mais prazer. Pedi que acrescentasse alguns suplementos, como ossos em pó, dolomita, levedo nutricional e vitamina E para acalmá-lo e ajudar a cura dos músculos e dos ossos. Depois de algumas semanas, a mudança em seu corpo era perceptível. Os músculos na parte inferior de suas costas e das pernas encorparam e ele não parecia mais pesado na frente como antes. O melhor foi que ele havia se acalmado consideravelmente e conseguia prestar mais atenção ao pedido de latir somente quando algum estranho se aproximasse do apartamento. Durante minha última visita, ele permitiu o toque firme em todos os lugares do corpo. Estava relaxado e mais feliz, assim como sua companheira humana e os vizinhos. Os resultados de qualquer um desses procedimentos caseiros simples podem ser milagrosos, especialmente se forem combinados com medicina natural, tratamento veterinário e terapia para localizar e esclarecer o lado mental ou espiritual do problema. Ao seguir esses procedimentos, seja enfático, mas mantenha suficiente distância emocional para ser eficiente. Projetar uma atitude compassiva ou ansiosa demais pode prolongar a doença, aumentando a dependência do animal em relação a você. Respeite a individualidade do seu companheiro animal e sua habilidade de curar seu próprio corpo, com a ajuda certa, e atente para a resposta favorável. Acabamos assim o capítulo 6 do livro Linguagem Animal, Comunicação Interespécies, da Penelope Smith. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a gente vai ler o capítulo 7, que é o futuro das formas de vida na Terra. Para você, se você gostou, dá um like, dá um joinha, compartilha com seu amigo humano que tem um amigo animal, que eu aposto que ele vai te agradecer muito. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.